Vamos com a cara e com a coragem, meu povo. Devagar e sempre. Então, meus queridos do meu coração, recados paroquiais. Recado paroquial número 1. Eu me liguei que, como eu estava na esperança da nossa aula ser presencial, eu não tinha colocado a lista das aulas do YouTube ainda para vocês. Então, só para avisar que já está lá no AVA, certo? Eu coloquei o link para vocês. Em tese, é para dar certo. Se não der certo, depois, indisponível. Vou tentar de novo, tá? A lista está aqui, ela existe. Eu só preciso fazer com que o link dê certo. Vou resolver isso até o final da aula. Tudo bem. Mas o link estará lá na apresentação, até o final da noite de hoje. Eu havia me esquecido mesmo, por conta da minha esperança de que a aula fosse presencial. Mas não, né? Não. Nosso governo ele está se esforçando muito para que a gente tenha o maior nível de sofrimento possível, né? Então, aula presencial não vai rolar. Tudo bem, vida que segue. Segundo recado paroquial. Na terça-feira que vem, dia 23, às 13h30, será a minha banca de mestrado. Quem tiver interesse em assistir esta que vos fala, apanhando como um cachorro na banca de mestrado, está muito convidado, né? Teremos a presença de um professor colombiano, de um professor mexicano, de uma portuguesa e 2 brasileiras. Então vai estar animado, né? Vai ter português de Portugal, vai ter portunhol, vai ter de tudo um pouco. Vai ter eu falando portunhol, como se chama, Shakira, né? Que é tudo que eu sei falar. Oh, Deus, tô brincando, gente, eu arrisco um espanholzinho. Vamos ver como é que vai ser. Então, se alguém tiver interesse, o tema é Empresas e Direitos Humanos. Não tem nada a ver com direito penal e processo penal. Não gosto de pesquisar direito penal e processo penal, por incrível que pareça. Acho que fica tudo meio repetitivo, meio parecido na pesquisa acadêmica. Amo a prática, mas não sou muito fã da pesquisa acadêmica, né? Então, quem tiver interesse na disciplina de Direitos Humanos e Empresas, está convidado, é só me mandar um alô, ou ali no inbox do AVA, ou no Instagram, ou por e-mail, sinal de fumaça, tambores, que eu respondo com o link, certo? São todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, porque eu já passei a fase de ter vergonha, de ficar nervosa, né? Estamos nem aí, o que vier, veio. Importante é passar, certo? Beleza. Deixa eu pensar se tem mais algum recado paroquial. Recado paroquial 3. A turma da manhã me indicou uma série. E agora que eu sou uma senhora sem mestrado para escrever, eu tenho tempo de assistir série. E é muito boa. Eu terminei hoje depois do almoço, naquele momentinho fazer a digestão. Chama Behind Her Eyes. Essa série tem no Netflix. Bianca já viu? Achei babado, né? Não era o que eu esperava. Ainda não terminei. Não vou dar spoiler, fica tranquila. Não era o que eu esperava, mas o final é inesperado, Bianca. Você vai, assim, se surpreender. Bem legal a série, vale a pena assistir. Não tem a ver com direito penal, é só para vocês se divertirem mesmo. Apesar do pessoal ser meio criminoso, meio maluco, meio noiado, é uma suspensão que não tem nada a ver com o processo penal. Último recado paroquial. Para quem gosta muito de direito penal e processo penal e tem interesse em pesquisar na área. Eu sei que o Everton gosta, eu sei que o Lucas parece que gosta, o resto, acho que vocês são tudo processualista civil, vocês só vêm aqui, né? Vocês gostam de mim porque vocês são obrigados a vir. Mas tudo bem, né? O amor é o mesmo, certo? Mas eu quero recomendar para vocês que no site do IBCCRIM, que é um instituto brasileiro de ciências criminais, eles estão com prazo aberto para inscrição em grupo de pesquisa. Esses grupos de pesquisa são tanto para graduandos quanto para graduados. A seletiva para participar vai se dar por meio de seletiva curricular, então você preenche lá o teu Lattes, quem não souber preencher Lattes, fala comigo que eu ajudo. E daí você pode se inscrever em alguns dos muitos temas que estão disponíveis. Então, olhem lá que legal. São esses grupos avançados, de estudos avançados. Daí você tem que procurar o Paraná no site do IBCCRIM. Paraná, métodos negociais aplicáveis à justiça penal consensual. Então, para falar de NPP, negócio processual, para falar de colaboração premiada, de como a justiça negocial está entrando no processo penal. Direito penal e direito eleitoral, crimes, gênero e diversidade, aspectos
teóricos e práticos da investigação defensiva, que é um tema que está quentíssimo, e direito penal econômico. Basta clicar no grupo que você quer participar, ler o edital e ver como você se inscreve. Para participar, você tem que ser associado. Só que eles deram a seguinte facilidade: você se inscreve no grupo de pesquisa e se você passar, que você escolhe se vai se associar. Então, você não precisa se associar para se inscrever, o que eu acho que é uma vantagem. Como advogada profissional formada, eu pago R$70 mensais. Eu imagino que para estudante seja bem menos. Você tem acesso à biblioteca deles e eles mandam todo mês o boletim com as principais jurisprudências, com alguns artigos curtos. Então, para quem curte muito direito penal e processo penal, é um investimento bacana, né? Eu imagino que deve ser mais ou menos metade para alguém que é estudante, uns R$30. Cara, 30 você não compra nem um lanche do Mac, né? Então, se é uma área que você quer se aprofundar, vale a pena, né? Você já vai fazendo uns contatos, networking no direito é super importante. Então, se você vai aqui estudar no Paraná, você vai estar no grupo de pesquisa do Juliano Breda, que já foi presidente da OAB, do Luiz Fernando Pereira, que tem o escritório, que é o Vernalha Guimarães Pereira, agora acho que é Pereira Guimarães, eles mudaram um pouco a identidade visual. Você vai ter aula no grupo de pesquisa com a Nicole Trauzinski, que também é uma baita advogada. Então, é legal para fazer networking, para pesquisar, para publicar, para começar a dar um tchan na carreira, já que vocês estão no 6º período, já está na hora de começar, né, a fazer o networking. Como a gente não tem mais evento para você ir lá comprar livro, puxar o saco do cara que você quer fazer amizade, né? Ô, professor, gostei de você, lembra de mim, isso aqui e tal. Como a gente está sem poder fazer isso, os grupos de pesquisa online são uma solução legal. E no direito penal, no processo penal, os do IBCCRIM acho que são uma alternativa bem interessante. Se você tiver interesse em se inscrever e quiser ajuda para fazer uma inscrição massa e conseguir ser aprovado, fale comigo que eu te ajudo. Certo? Beleza, recados paroquiais finalizados. Na próxima aula, meus amores, eu já serei mestre, tá? Vocês podem me chamar de mestra. Tô brincando, não podem não. Brega, né? Mas ser mestre não é muito mais legal que ser doutor? De doutor já me chamam, gente, doutora. Agora, de mestra, ninguém nunca me chamou, né? Eu vou me sentir o quê? Uma mestre Pokémon, uma mestre dos magos, né? Uma mestre Jedi. O negócio, ser chamado de mestre é muito mais legal que ser chamado de doutor. Doutor, todo mundo é chamado no direito. Nem dá graça mais. Certo? Ô, prof. Diga. Ontem estava eu e o juiz na sala, acharam que eu era o juiz e ele era assistente. Excelência! É novinho o juiz? Vergonha. Ah, tem mais ou menos minha idade. Não pode mais velho. Pouca coisa. Tá com mais panca. Juizão, baixa a bola aí. Isso aí, viu? Pode ser promessa na sua vida, Bianca. Receba essa bênção, né? Vai que a testemunha tá já sentindo as vibes magistrais emanando de você. Eu era um advogado. Oi? Era um advogado. O advogado, então a bênção vem maior ainda, Bianca. Confia. Eu acho que dá para fazer. Ai, prof. Dá para fazer. Eu quero muito ver vocês muito bem-sucedidos. Assim, Professor, passando em concurso, ricos, mandando sapatos caros e bolsas de presente para mim, né? É isso que eu quero. Diga, Leal. tem uma dúvida aqui. Claro. Já é hora de tirar a dúvida ou não? É sempre hora de tirar dúvida, Leal. A gente acorda com dúvida e dorme com dúvida. Então, é sempre hora de tirar dúvida. Diga lá. Eu vou até ligar minha câmera. Eu tenho uma dúvida sobre esse caso do Felipe Neto. Bacana. Diga lá. Carlos Bolsonaro tem interesse na história para representar o seu pai numa queixa-crime? Fiquei com isso na cabeça. Como assim? A ofensa foi direcionada ao presidente, mas o filho do presidente toma as dores e move sei lá se é um processo, é uma queixa-crime ainda, ele tem interesse para representar né? na queixa-crime? Esquisita. Então, olha só que interessante. A gente fez um post hoje no Instagram do escritório sobre isso, Léo. Então, eu tive que dar uma lida no caso. Eu confesso que eu não tenho lido muita coisa desses casos, assim, bizarros da vida. Eu estou estudando para fazer a minha defesa na quarta-feira, né? E tem tanta coisa bizarra acontecendo que eu estava meio por fora. Mas aí eu fui obrigada a estudar para fazer o post do Instagram do escritório, então agora eu estou por dentro.
Então, do que eu anotei aqui? Que foi recebido pelo youtuber Felipe Neto, entregue por um delegado da Polícia Civil, uma queixa-crime proposta por Carlos Bolsonaro pela prática em tese de crime de calúnia contra o presidente da República, para quem não viu o que estava rolando, né? Por ter o indiciado chamado de genocida em suas redes sociais. Há ainda a associação que esse crime constituiria crime contra a segurança nacional, que está previsto lá na 7.170 de 83. Então, vamos lá. Tem muita coisa errada nessa história, Léo. Você já apontou algumas, né? Primeiro, não tem crime contra a segurança nacional. Se você fizer a leitura completa da lei 7.110, que é uma herança da ditadura, né? Só você ver que ela é datada de 83, então ela tem esse caráter repressivo, típico da época ditatorial. São condutas que lesam ou expõem a perigo de lesão à integridade territorial e à soberania nacional, o que não tem relação nenhuma com o caso que a gente está discutindo, né? Segunda questão, pessoal, que a gente precisa debater nesse caso. Se existisse crime, a competência para o oferecimento da queixa-crime é do ministro da Justiça. Lembra que a gente estudou a ação penal condicionada à representação do ministro da Justiça? Que era um caso muito específico de crimes contra a honra do presidente, dos ministros, que eu falei, gente, isso aqui quase não aparece na vida. Mas daí vem lá a vida e mostra pra gente, né, que sempre dá para aparecer. Tá lá, a competência seria do atual ministro da Justiça. Então, pessoal, a competência para mover a queixa-crime. Para fazer a representação. Para fazer a representação. E a competência de indiciamento, salvo o melhor juízo, quem entregou foi a Polícia Civil. A competência, pessoal, é da Polícia Federal, na forma do artigo 31 da Lei de Segurança Nacional. Quem investiga crimes que estão previstos na Lei de Segurança Nacional, quando existentes, né, é a Polícia Federal. Ou CG, como diria o poeta. Um rebosteio, né? Com todo respeito. Tudo errado, do começo ao fim. Tipificação errada, competência errada, polícia com atribuição equivocada. Então, tudo errado. Não que a gente pudesse esperar algo muito diferente, né, pessoal? Mas assim, pelo menos uma eles podiam ter dado dentro, né? Vamos supor, pessoal, que tivesse sido feita corretamente, né? Que fosse o ministro da Justiça, que tivesse feito a representação e que a Polícia Federal tivesse realizado o indiciamento. Aí sim, pessoal, a gente poderia debater, dentro do bojo desses autos, se chamar o presidente de genocida é um ato político ou é uma calúnia, porque o genocídio, de fato, é crime, previsto no Estatuto de Roma, cujo conteúdo o Brasil ratificou. Então, em tese, você chamar uma pessoa de genocida é atribuir a ela um crime. Né? Agora, tem um texto que saiu muito legal de uma professora da Federal, professora Heloísa Câmara, junto com o Egon Bockmann, que também é professor da Federal, que eu vou mandar aqui para vocês até o final da aula no chat para vocês lerem, em que ela trabalha essa questão da tipificação do genocídio e o chamar alguém de genocida como um ato político. E ela diz, então, ela conclui no texto de que não seria calúnia, de que estaria totalmente acobertado pela liberdade de expressão e que a utilização da alcunha de genocida não seria suficiente para denúncia nesses moldes que a gente estava conversando aqui pelo ministro da Justiça. Mas é uma discussão interessante, né? Mas está tudo errado, Léo. Em síntese, nada nesse processo está correto. Nem a tipificação... Carluxo se alugou, entre outras palavras. Cara, assim, eu vou falar para vocês. Agora vou eu presa na Lei de Segurança Nacional também. Ainda bem que a lista está fechada. Tá gravando, viu? Tá gravando, cuidado. Tá gravando, mas foda-se também. Nessa altura do campeonato, Léo, se eles deixarem eu defender quarta-feira, depois podem me prender, tá tudo bem. Mas me deixa eu defender na quarta, pelo amor de Deus. Que conseguir banca com tanto professor internacional no mesmo dia foi muito difícil, né? Então me deixa defender e depois me leva presa. O Flávio e o Eduardo Bolsonaro, eles conseguem juntar o Lé com o Cré. Eu acho eles ruins, pessoas ruins, mas eles juntam Lé com Cré, né? Eles formulam frases que tem sujeito, que tem verbo, que tem complemento verbal, né? Você entende o que os caras estão falando. Você não concorda, mas você entende. Agora, o Carluxo, gente, o cara não junta nem Lé com Cré,
né? Ali tem uma questão um pouco mais profunda. Você pega o Twitter do cara, gente, meu Deus do céu, não dá para entender uma palavra do que o cara escreve, maluco de tudo, né? O Flávio Eduardo, você entende o que eles falam, daí você pode falar, não, são dois babacas, ou falar, não, concordo com os caras, acho que eles estão certos. Mas você entende o que eles falam. Agora, o Carluxo, ninguém nem entende, né? O que o cara tá falando, o cara não sabe se expressar. Então, enfim, né? Tô surpresa que o Carluxo não tá juntando Lé com Cré? Não tô, né? Teve um tweet específico que ele fez que é maravilhoso, né? Que ele fala, não sei o que lá, da mesa de pôquer de um bumbum guloso qualquer. Ele fala isso no Twitter, gente. O que é um bumbum guloso qualquer? O que ele quis dizer com isso? Se você procurar no Google, tem os melhores tweets do Carluxo. Tem uns maravilhosos, gente. É o puro suco da loucura. Não tem outra explicação, assim. Ai, ai. Difícil, cara. Difícil porque é muito complicado você não simpatizar com o Carluxo. Porque o maluco, ele é uma pessoa que você simpatiza, né? Falou, ô, coração, coisinha maluca da tia, né? Doidinho de tudo. Que bênção. Maluco, gente. Maluco de pedra. Enfim, né, pessoal? Que Deus nos abençoe. Vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada com o Felipe Neto, eu acho. Né? Nem comigo, eu espero. Que a minha aula não vai parar Felipe na Neto, educação. Felipe Neto tem advogado bom na história, né, professor? Tem. Vai tirar de letra, isso aí não é novidade para ele. Né? Mas o advogado bom às vezes não resolve, viu, Elial? Se a gente pega autoridade policial abusiva, se a gente pega juiz abusivo pelo caminho, olha o Lula, né? Que é um cara que tinha advogado melhor que o Lula, cara. Juarez Cirino, advogando pro cara e não resolveu o rolê do Lula. Advogado bom, às vezes. Se não tem alguém para escutar, para ler tua petição, você pode ser o melhor advogado do mundo, né? O advogado do Lula tá falando que é incompetente o juiz de Curitiba, assim, faz uns 7 anos. Daí o Fachin teve uma iluminação espiritual só agora, né? Então, às vezes, o bom advogado não faz milagre. Eu sei porque eu me considero uma boa advogada e eu estou há uma semana tentando soltar 2 réus primários, sem antecedentes, menores de 21 anos, que trabalhavam de recepcionistas numa empresa, e a empresa está agora sob suspeita de cometer estelionatos. Cara, eles eram recepcionistas da empresa. Eles trabalhavam na empresa há 6 dias. E prenderam os 2 por formação em quadrilha, ou melhor, por associação criminosa e estelionato. Eu já tentei soltar em primeiro grau, não consegui. 2 HC no STJ, 1 HC no TJ, e agora estamos com HC no STF. E a gente não consegue soltar. Bandeira vermelha, réu primário. Você acha que não dava para deixar de tornozeleira os 2, então, já que quer tanto prender? A menina, eu fui visitar lá na delegacia, gente, tinha 9 presas na mesma cela, nenhuma de máscara, e a investigadora de polícia sem máscara. Eu falei para a investigadora, por que está todo mundo sem máscara? Porque aqui a gente vibra em outra energia, doutora. Ninguém precisa usar máscara, não. Aqui ninguém pega Covid. Escrevi isso no HC, mas alguém se importou? Não, né? Então é punk. Eu tô essa semana, enquanto eu não soltar esses caras, eu tô no modo full pistola, xingando o Carluxo, dizendo, não sei o que eu tô ensinando mais para vocês, né? Que eu ensino aqui, na prática nada funciona. Tô assim, soltando foguete da janela, batendo panela na frente da delegacia, tô bem louca. É triste, é frustrante quando você tem uma razão jurídica, uma construção argumentativa sólida e ninguém tá nem aí. Né? Complicado, Eliel. Tô revoltada, assim. Tô puta da cara. Tava comprando calcinha no Rappi para poder mandar para a menina na cela. Né? Isso é advocacia criminal raiz, pessoal. Né? Vocês acham que é só elegância, é só fumar charuto lá com bretas? Não, é comprar calcinha no Rappi para levar na cela para a menina. Essa é advocacia criminal raiz. Punk, galera. Porra, vou pular fora, professor. Vou passar. Comprar cueca no Rappi, cara, não vai rolar. Porque o shopping tá fechado. A parte de roupa dos mercados está fechada. A minha única esperança é conseguir um fornecedor que tem em casa, que daí o Rappi vai buscar na casa da menina que tem a loja para poder trazer para mim. Porra, é louco, cara. Vou pular a banda pro civil, viu? Para aquela empresarial, esse negócio falar, aí. Galera. E não pensa que é porque cliente pobre que é assim. Na época da Lava Jato, recebi uma lista do meu cliente da Lava Jato que estava preso, porque ele não comia glúten. Então, eu tive que ir num fornecedor Schaffer
para comprar pães Schaffer sem glúteos, como diz minha mãe brincando, para o meu cliente, né? Ele pagou, Cheguei pelo lá, menos? pagou bem, trocamos de Não, pagou o CEP. pãozinho? Pagou o O pãozinho? pãozinho, não, meu querido, depois dos honorários que ele pagou, o pãozinho a gente dá de brinde, não tem problema, pagamos pão Schaffer. Entendi. Paga o pão Schaffer para o cliente, tá tudo bem, come o pãozinho Schaffer dele. E eu achando que ele era intolerante a glúten, né? Falei, pô, o cara é celíaco, né? Vamos comprar só produto que esteja no rótulo, lendo o rótulo e tal. Fiz uma puta compra, cheguei lá, ele, não, é que eu faço uma dieta. Ah, pra puta que pariu, que vai fazer dieta na cadeia, rapaz? Tá de brincadeira comigo. Saiu fininho, gente, da cadeia, pareceu que tinha ficado no spa. Entrou gordinho, saiu fitness. Até eu queria uns 15 dias lá no CMP, depois da quarentena, né? Oh, meu Deus, gente, cada coisa. Advocacia, é isso que eu amo na advocacia criminal. Nenhum dia igual ao outro. Você tem que fazer uma puta peça, você tem que saber fazer uma bela sustentação e você não pode ficar se mexendo para comprar pãozinho Schaffer, para buscar calcinha, para levar na delegacia. É uma profissão muito completa, pessoal. Muito completa. Né? Você não pode se mexer para nada. O advogado criminal ele é pau para toda obra. E eu adoro isso. Acho massa. Estou feliz de estar de volta. Vamos que vamos para a nossa matéria. Ô, Jesus. Não é Covid, tá, pessoal? Eu dormi com o ar-condicionado ligado essa noite por desse jeito. Culpa do Gustavo, que é calorento. Ai, ai. Vamos lá. Galera, nós vamos terminar hoje a parte teórica dos recursos. Finalizaremos e a aula que vem a gente já começa com recursos em espécie. Vendo peça, vendo os requisitos específicos, para onde que vai, como que julga, qual que é o cabimento, etc. e tal. Então, o que eu preparei para a aula de hoje? Faltou a gente trabalhar os efeitos dos recursos. Como era uma matéria curtinha, os efeitos dos recursos, eu vou aproveitar para a gente revisar o que ficou para trás. Vou sistematizar de outra forma, para quem não entendeu ter a oportunidade de entender, então eu vou usar outra construção metodológica, certo? Já que estamos aqui para ter metodologias ativas e algumas coisas diferenciadas, vamos por outro caminho, para quem não entendeu ter a chance de entender. E vamos falar dos efeitos também, que foi a matéria que faltou. Beleza? A hora de tirar a dúvida sobre teoria geral é agora, meu povo. Ficou com dúvida? Me interrompe, certo? Seja maravilhoso e participativo como o Elial. Falou, professora, não entendi. Elial, você é tudo para mim, Elial. Vou sentir saudades de você no semestre que vem. Ai, ai, se todo mundo participasse que nem o Elial, tudo de bom. Mas a turma de vocês é boa, né? A Bianca participa, a Marcelo participa, a Lucas participa. Fofos. Então, vamos lá, pessoal. O que nós vamos trabalhar hoje? Fundamentos do direito ao recurso. Vamos fazer um remember rapidinho. Conceito e classificação. Remember rapidinho. Ficou grudada essa letra, né? Vou dar uma separada um pouco mais para passar para vocês depois. Tá ruim de ler. Não sei se é porque a minha lente esquerda aqui está meio embaçada, mas está ruim de ler. Princípios relativos aos recursos. Vamos repassar, incluir a dialeticidade, incluir o princípio da fungibilidade, incluir os princípios que o Badaró coloca para a gente ter um slide que tenha todos os princípios que a gente já comentou. Efeitos do recurso, que é a matéria que a gente não teve, que eu vou ensinar um pouco mais devagar, porque daí não é revisão, é a primeira vez que vocês vão ter contato. Revisão rapidinha de juízo de admissibilidade e mérito, e dentro dessa parte de juízo de admissibilidade, vamos fazer um remember de cabimento, tempestividade, ausência de fato impeditivo, regularidade procedimental, legitimidade e interesse. Com isso, a gente enterra a parte teórica de teoria geral do recurso e vai para o bem bom, que é falar dos recursinhos que a gente tem para vocês conhecerem, verem as peças, etc. e tal. Então, vamos lá. Vamos lembrar, pessoal, que o fundamento do direito ao recurso é o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição envolve o reexame da matéria. Não pode ser suprimido em nenhum aspecto. Não tem previsão constitucional expressa, mas tem previsão expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, ali no parágrafo 2º, letra H. Tá tapada aqui a letra, mas eu acho que é letra H. Isso. Letra H, certo? Vamos lembrar que a Convenção Americana de Direitos Humanos foi recebida em 2 turnos, por 3/5 pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, de sorte que ela tem status
supralegal segundo o STF. Deixa eu fazer uma pausinha aqui que eu acho que vale a pena. Essa história de status supralegal, o STF inventou, certo? Em tese, se a gente pegar ali a pirâmide do Kelsen, a gente tem status legal e status constitucional. Supralegal é você enfiar ali no meio da pirâmide do Kelsen uma coisinha que não existe, né? Ele é supralegal, em cima da lei tem o quê? Constituição, né? Se você pegar autoras como a Flávia Pelvezan, ela vai falar que o status é constitucional. Foi recebido como emenda constitucional, tem status constitucional. Mas o nosso STF, pessoal, ele é criativo, né? Então, ele inventou essa expressão de supralegalidade. Sempre que vocês forem fazer um concurso, deem uma olhada na banca e vejam que autor de direitos humanos a banca usa. Se for a Flávia Pelvezan, se for o Cansado Trindade, o status é constitucional. Não é supralegal. Se for um concurso do judiciário, potencialmente eles vão usar o entendimento do STF e daí criou-se essa ficção jurídica do status supralegal, né? Só para vocês saberem o que é o supralegal do STF. Coisuca, né? Qual que é o fundamento político, pessoal, do duplo grau de jurisdição? A necessidade de que a decisão seja posta a reexame, para a gente ter certeza que aquela primeira decisão não foi tomada por um sujeito que, munido de desconhecimento, de má fé, de atecnia, tomou uma decisão equivocada. O duplo grau de jurisdição é o que vai garantir para a gente a devolução, o reexame do conteúdo daquela demanda. Lembrando, não é terceiro grau de jurisdição, não é quarto grau de jurisdição em STJ e STF. O reexame da matéria, do conteúdo, é só até o segundo grau. No STJ, a gente vai ter um controle de legalidade e no STF, a gente vai ter um controle de constitucionalidade. Mas você não vai ver Gilmar Mendes de fone ouvindo a audiência, tá? Não acontece. Você também não vai ver o Reinaldão lá no STJ de fone ouvindo a testemunha. Não acontece. Eles vão analisar conteúdo legal e conteúdo constitucional, certo? Não vão analisar a materialidade do crime, a autoria. Vão analisar a aplicação da lei e a aplicação da Constituição. Tranquilo, pessoal? Feito, remember? Relembrar é viver. Conceito... Ju, Diga. dá uma desconfiança disso, né? Dá uma desconfiança disso, né? Como é que o cara não vai analisar mérito quando chega um recurso lá no peito dele, cara? Sumulado e tudo, não analisa. Tanto que muito recurso sequer sobe, Léo. Quando a gente for falar de especial extraordinário, vocês vão ver que fazer subir o recurso já é praticamente um ato de fé. Você não consegue fazer subir o recurso, porque tudo, se você fizer uma análise bem fria, tudo vai tangenciar o mérito em algum momento. Vai tangenciar uma análise de prova em algum momento. E quando você tangencia o mérito, eles sequer admitem o recurso. Esbarra em súmula. Barra na súmula 7 da STJ e o recurso não sobe. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre tribunais superiores, vocês vão ver que é punk de fazer o tal do recurso subir. Vamos lembrar, pessoal, o conceitinho que foi dado. Recurso é meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, utilizado antes do trânsito em julgado e no próprio processo que foi proferida a decisão, visando reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, que é a complementação da decisão judicial. Nós vamos separar na nossa disciplina em recursos, que são continuidade do próprio processo, e daí a gente vai falar de apelação, recurso em sentido estrito, embargos infringentes, embargos de declaração, carta testemunhável, resp, rest, agravos e etc. E ações autônomas de impugnação, que são um novo processo, que tem o mesmo objetivo de impugnar uma decisão, mas que são ações independentes, como o habeas corpus, a revisão criminal e o mandado de segurança. Vamos primeiro encarar os recursos, começando semana que vem com o recurso em sentido estrito, e até o final do semestre a gente fala também de HC, revisão criminal e mandado de segurança. A aula de HC é muito legal, gente. Não deixem de comparecer à aula de HC,
tá? É muito divertida, a gente vai falar de ditadura, vamos ler histórias, vamos falar de HCs improváveis, falar do HC do Lula e do que vocês quiserem falar de HC. Certo? É uma aula show de bola. Classificações, que a gente já conversou também na aula passada. Nós podemos classificar, toda vez que a gente fala de classificação, né, a gente precisa lembrar que quando a gente classifica um objeto, a gente classifica quanto a características diversas. Posso classificar essa caneta, quanto à cor, quanto ao uso, quanto ao preço, quanto ao peso, né? Então, ela é uma caneta de uso infantil, de cor roxa, de preço caro. É uma craiola que eu ganhei do meu papai, que ele trouxe para mim. Eu adoro canetinha, gente. Eu sou aquelas retardadas das coisinhas de papelaria, sabe? Eu. Devia ter sido professora de jardim de infância. Posso classificá-la quanto ao peso, uma caneta levinha. Né? Então, o que a gente faz aqui na classificação é a mesma coisa. É classificar quanto a características diversas, de sorte que o mesmo recurso pode ser total, vinculado e extraordinário. Ou pode ser parcial, livre e ordinário, certo? Professora, mas é óbvio isso que você está falando. Pois é. Aparentemente não é óbvio para todo mundo, porque quando eu dei essa aula da manhã, as pessoas ficaram um pouco confusas, né? Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Quando a extensão, recurso total, você vai recorrer de todo o ato. Por exemplo, apela de toda a sentença. Esse é um recurso total. Vai pedir absolvição numa sentença condenatória. Recurso parcial. Réu confesso, você não tem como pedir absolvição, mas a pena está calculada errado. Então, você apela apenas para reduzir a pena. Esse é o recurso parcial. Bem intuitivo, né? Quanto ao fundamento, nós podemos ter uma fundamentação livre, em que você pode alegar qualquer matéria. Por exemplo, na apelação, que você tem a devolução plena, como nós iremos ver, fora ela que vem na outra, do conteúdo da apelação, do conteúdo da decisão. E existem recursos de fundamentação vinculada, e aqui entra, Elial, o recurso especial e recurso extraordinário, porque a gente só pode alegar os fundamentos previstos em lei. A gente não pode chegar, bater na porta do STF dizendo que o fulano é inocente. A gente tem que bater na porta do STF dizendo que foi desrespeitado o artigo 93, inciso 9º, que é o dever de fundamentação, por exemplo. Então, a gente precisa chegar de maneira bem assertiva com qual artigo da Constituição aquela decisão está conflitando. Ou, no caso do STJ, com qual lei federal aquela decisão está conflitando. Quanto ao objeto, pode ser ordinário, apreciação de matéria de fato e direito, como apelação, recurso em sentido estrito, que são recursos que a gente vai alegar matéria de fato e direito, ou extraordinário, que a gente vai alegar só matéria de direito, como recurso especial e extraordinário, em que a gente não pode alegar matéria de fato. Mas, professora, condenaram um réu que tinha uma imagem dele no shopping, no mesmo horário, num lugar totalmente diferente de onde aconteceu o crime, e mantiveram a condenação no TJ. Eu não vou poder falar dessa filmagem no recurso para STJ e para STF? Não. Eles não vão assistir o vídeo. Não interessa para eles. O duplo grau de jurisdição está garantido em segundo grau. Angústia, né? Sensaçãozinha ruim, né? Saber que ninguém mais vai ver se o cara é inocente ou não. É duplo grau de jurisdição, pessoal. STF e STJ vão olhar apenas para a matéria de direito, não vão analisar a matéria de fato. Certo? Qual que é a solução num caso como esse? Vai transitar em julgado e você entra com revisão criminal e torce para distribuir para um desembargador melhor do que o banana que não assistiu o vídeo que você tinha colocado no processo. Certo? Além de levar calcinha, pessoal, e escrever peça e fazer sustentação, a gente também trabalha com oração, né, com jogar os búzios, acende uma velinha para o cliente, um incenso, de repente, né? Porque às vezes a gente depende muito de para quem vai. Toda vez, pessoal, que distribui um HC meu para o Gilmar Mendes, celebramos, né? Ficamos felizes. Se o HC não vai para o Gilmar Mendes, vai para o Fux, a gente já fica um pouco mais chateado. Então, a gente distribui a ação já mentalizando o melhor destino, né? Triste que o judiciário seja assim, não é? Um dos HCs que eu distribuí no final de semana, a hora que eu olhei o juiz para quem tinha distribuído, né, o juiz em segundo grau,
já falei, cara, passamos sábado escrevendo a peça para nada. O cara nem vai ler. E, de fato, quem me segue no Instagram, blogger que sou, postei lá, o cara não chegou a terminar as frases da decisão, gente. Estava escrito assim, segundo o pretório excelso, e acabava o parágrafo. No caso concreto, acabava o parágrafo. Portanto, acabava o parágrafo. Mantenha a prisão. Não tinha fundamento. Eram parágrafos que não tinham sido terminados de escrever. O cara está no plantão, está fazendo sei lá o quê, não fundamenta a decisão. Professora, Diga. eu escutei um negócio aí que me prendeu a atenção agora. Então, quer dizer que no duplo grau de jurisdição, nós temos uma janelinha para um terceiro grau de jurisdição, que além de acender a velinha, é pedir uma revisão para um novo desembargador? A revisão criminal. A gente vai aprender essa ação penal autônoma, que é a revisão criminal, que é equivalente, eu não sei se vocês já aprenderam em processo civil ou já ouviram falar, de uma ação no processo civil que pretende desconstituir a coisa julgada. Já aprenderam essa açãozinha? Não. Então não vou eu dar spoiler, mas isso é possível no processo Mas é um civil. remedinho constitucional daqueles, é? Não é um remédio constitucional, é uma ação processual penal mesmo, é uma ação autônoma. Então não se encaixa, não é como É outro processo. É um outro processo. Você entra com uma revisão criminal. E daí tem as hipóteses legais de cabimento. Você não pode entrar sempre com a revisão criminal. Não é um tiro de bazuca. É um tiro de sniper. Você tem que mirar bem certinho na questão que ficou problemática no processo que foi julgado. Mas A gente vai falar lá na frente sobre isso? Porque senão daí eu não exploro, não pergunto mais nada. Não, vamos sim, vamos sim. É a última ação que a gente fala. Então você vai ter um semestre inteiro de curiosidade. Se você está muito curioso, eu te mando o capítulo do Bagaró que fala sobre revisão criminal. Você ir matando a tua curiosidade. Porque você tem condições de ler, não é um negócio assim de outro mundo. Você vai ler e você vai entender tudo que está escrito ali, mesmo que eu não te ensine. Mas é bem interessante. E é uma ferramenta que, lembra quando eu aviso vocês das coisas que dão dinheiro? Revisão criminal é um negócio que dá dinheiro. Se você aprende a fazer bem feito, dá dinheiro. É tipo ação rescisória, prof? É tipo ação rescisória do processo penal. Ou também teria uma equivalência com a querela nulitatis. Ela serve nas duas hipóteses, de ação rescisória e de querela nulitatis. Ô, prof, nesse caso que você comentou da decisão que o cara nem termina a frase, não cabe acionar uma corregedoria, porque isso não é uma questão de entendimento, tipo, eu não concordo com o teu entendimento. Sim. Sim, tão logo a gente solta os dois, a gente vai acionar a corregedoria e eu penso até em denunciar ele na lei de abuso de autoridade. Porque tem a previsão da conduta criminosa na lei de abuso de autoridade, que é manter pessoa presa sem fundamento jurídico para tanto. Eu só preciso soltar os dois. Depois que eu soltar, eu tenho paz e espírito para ir para cima. Mas tem que ir para cima, porque, pelo amor de Deus, gente, são dois seres humanos presos, né? Você quer manter preso, pelo menos fundamente, explique por que você está mantendo preso, mas uma decisão dessa é um desrespeito até com a gente, que ficou fazendo petição no sábado, tudo, né? É um desrespeito com todo mundo. Mas, enfim, faz parte da advocacia. A gente passa um pouco de raiva, às vezes, na advocacia, pessoal. E, enfim, tem que respirar fundo e seguir em frente, né? Eu estava no final de semana com meu pai, fazia anos que eu não passava o final de semana com meu pai, e meu pai, eu vivi com ele durante a minha adolescência, né? Meu pai não me conheceu adulta. E eu tenho a boca muito suja. E quando eu tô braba, eu falo palavrões inimagináveis, muito pesados, muito horrorosos, nojentos, abjetos e absurdos. E eu fiquei muito braba com essa situação, né? E eu soltei uns palavrões assim que vocês não conseguem nem imaginar. Meu pai, eu olhava para ele e estava branco assim. E falava, filha, quando que você aprendeu esse tipo de coisa? Eu falei, pai, tô puta na cara. Ai, gente, olha. Mas daí a gente tem que engolir, sabe, Bianca? Porque se eu for agora para cima do desembargador, eu posso prejudicar os meus clientes. Porque vai para a câmera que ele faz parte. Então eu vou esperar soltar os dois e depois a gente vai para cima na corregedoria. Mas justifica total a corregedoria. Total, total. Não pode fazer isso, né? Não tem... Meu Deus do céu. Não tem cabimento. Mas o recurso para soltar vai ser esse daí da revisão criminal. Não, porque a revisão criminal, ela é para mérito, ela é para ação penal. Então, a revisão criminal é para uma sentença condenatória.
por um processo penal transitado em julgado. Na liberdade, a gente vai trabalhar com HC, a gente vai trabalhar com liberdade provisória. HC ainda. Com outras ferramentas. Outros recursos, ok. Isso, exatamente. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma revisadinha aqui nos princípios também. Muito rápido, para a gente poder chegar no que nos interessa mais. Taxatividade. Só podem ser utilizados recursos previstos em lei. A gente não cria recurso, não tem somebody love, não tem pedido de reconsideração. Os recursos que existem são aqueles que devem ser utilizados, né? Conforme as hipóteses de cabimento. Unirrecorribilidade. Para cada decisão, cabe um recurso. Cada decisão é uma bela princesa Cinderela, cujo sapatinho de cristal está previsto no CPP. Cada decisão tem um recursinho cabível, ou de previsão expressa, como no caso do RESE, ou de previsão residual ou técnica, como no caso da apelação, que nós iremos aprender. Existem decisões que são complexas, e a gente falou, por exemplo, do caso da decisão em embargos infringentes, que uma parte é votada por maioria e a outra parte é votada unânime. E daí a gente tem o cabimento tanto de recurso especial extraordinário quanto de embargos infringentes. A gente conversou sobre essas decisões complexas, lembraremos delas. E nós temos exceções, pessoal, em que cabe mais de um recurso por conta da natureza da decisão. Então, um acórdão que viola a Constituição Federal vai ter cabimento simultâneo de recurso especial e extraordinário. A gente não entra com especial no STJ e depois extraordinário no STF. Do acórdão, se violar a Constituição Federal e lei ordinária, a gente já entra com os dois recursos simultaneamente, especial e extraordinário. Essas são as exceções. No resto, pessoal, a gente vai ter um recurso para cada decisão, sempre. Fungibilidade. Possibilidade de reconhecer um recurso inadequado, desde que não haja má-fé. Se não tiver uso de um recurso com erro grosseiro. E se estiver dentro do prazo, a gente vai receber como se recurso correto fosse. Decisões, às vezes pedido de reconsideração, que é um recurso que não existe, se for feito no prazo de 2 dias, vai ser recebido como embargo de declaração. Apelação feita no lugar do RESE, como o prazo é igual, muitas vezes é recebido como recurso em sentido estrito. E assim por diante. Qual que é a crítica que tem lá no Badaró, no texto que eu indiquei para vocês? Se tem incerteza ou dúvida objetiva, em tese, mesmo que seja usado recurso errado, no seu prazo, deveria ser reconhecido como recurso certo. Então, o Badaró defende que, ainda que o prazo do recurso certo já tenha sido estourado, o princípio da fungibilidade deveria admitir o recurso com o prazo menor. Certo? Então, na qualidade de advogado, ele tem essa posição. Dialeticidade, que é um recurso, que é um princípio novo que eu trouxe na aula passada. O recorrente deve apresentar razões pela qual recorre e a parte contrária tem o direito de apresentar contra-razões. Razões e contra-razões seriam, portanto, indispensáveis à luz do princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é a versão remasterizada para recursos do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório, certo? Especialmente do princípio do contraditório. Contraditório, nos recursos, chama-se dialeticidade. Princípio da disponibilidade. Recurso é ato voluntário, não é dever. Ninguém é obrigado a recorrer, nem o defensor dativo, nem o Ministério Público, nem o defensor constituído. O réu e o seu defensor têm, inclusive, o direito de renunciar ao direito de recurso. No confronto de vontades entre defensor e réu, escutem porque isso sempre cai em concurso. Se você quer concurso e vai levar uma frase dessa aula, no conflito entre defensor e réu, quanto à vontade de recorrer, sempre vai prevalecer o desejo do defensor. Porque o defensor é quem tem condições técnicas de avaliar se vai recorrer ou não. Pode ser que o réu não queira recorrer,
Se o defensor decide que é importante apresentar o recurso, ele pode, em capacidade postulatória própria, apresentar o recurso cabível. Beleza? Esse aqui eu não tinha apresentado para vocês, só tem no livro do Badaró, que é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Como o Badaró está ficando mais famosinho, eu decidi trazer esse princípio para vocês. Vai que a banca começa a adotar, vai que a CESP, né, que adora adotar uns autor novo e dificultar a vida de vocês, decide adotar o Badaró. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias. No CPC, no Código de Processo Civil, toda decisão interlocutória admite agravo. No Código de Processo Penal, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Mas nós temos hipóteses de recorribilidade das decisões interlocutórias no artigo 581. Esse artigo 581 do CPP vai trazer para nós, vou pegar aqui meu código, vai trazer para nós as hipóteses em que o direito brasileiro vai admitir recurso de decisão interlocutória. O artigo 581, pessoal, é aquele que diz respeito às hipóteses de recurso em sentido estrito. Então, deixa eu diminuir aqui e explicar isso para vocês. Nós vamos ter isso aula que vem. Recurso em sentido estrito é a matéria da aula que vem. Em regra, as decisões interlocutórias no processo penal brasileiro são irrecorríveis. Mas nós temos um rol taxativo, ou seja, uma lista que não comporta expansão, que não comporta interpretação extensiva. É essa lista e ponto de decisões interlocutórias que podem ser recorridas por recurso em sentido estrito. Quais são essas hipóteses? Assistam o próximo capítulo, certo? Mas existe o princípio da não recorribilidade ou irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Beleza? Mas a aula que vem, quando eu chegar para vocês e falar, nós podemos recorrer das seguintes decisões interlocutórias. Vocês vão lembrar que eu estou falando das exceções que estão previstas no 581 e que são passíveis de ataque por meio do recurso em sentido estrito. Beleza? E são só as que estão aqui, pessoal. Se vocês se depararem com uma hipótese que não está expressamente nesse artigo, tenham certeza, ela é irrecorrível. E o que você faz com uma decisão irrecorrível? Um HC, um mandado de segurança, uma correição parcial, uma reclamação constitucional, queima pneu na frente do tribunal, faz macumba para o juiz, aí fica a teu critério, certo? Mas normalmente o que a gente usa é o habeas corpus e a macumba. São as duas hipóteses mais recorrentes. Estou brincando, gente. Não quero ofender nenhuma religião de matriz africana, tá? Sou neta de um bandista. Tenho local de fala para zoar. Minha avó, gente, minha avó é tudo. Ai, que saudade dela. Ela mora em São Paulo agora e com a pandemia eu não vejo ela há muito tempo. Para ela me dar os conselhos de preta velha dela. Minha avó é negona, cara. Uma figura braba, constantemente emputecida com a vida. Se vocês nunca viram uma mulher negra braba, gente, vocês não sabem o que é uma mulher braba. Minha avó braba, cara. Dá até medo de lembrar. Já levei cada mijada dela. Ela fala uns palavrão pesado também. Foi com ela que eu aprendi tudo que eu sei de palavrão pesado. Nega braba. Pessoalidade dos recursos e proibição da reformácia impégios foi a última coisa que a gente falou na aula passada. Que o recurso só pode beneficiar a parte que recorreu. Quem recorreu não pode ter a situação agravada. Se eu entro com uma apelação em prol do meu cliente, ele não pode sair dessa apelação com uma pena maior. Certo? Não pode piorar a situação do cliente. O recurso não piora a situação da parte que recorre. É claro, se eu tenho uma apelação da defesa e uma apelação do Ministério Público correndo paralelamente, elas vão ser julgadas juntas e a situação do cliente pode piorar em virtude do requerimento do Ministério Público, porque o Ministério Público também apelou. Se o Ministério Público não apela, a minha apelação não pode prejudicar o cliente que eu atendo. Nós chamamos isso de vedação da reformácio impégios, que é a reforma em prejuízo. No direito penal, no processo penal, vigora a proibição da reformácio impégios.
A jurisprudência admite, no entanto, a reformácio in melius para o recurso do Ministério Público. Então, vamos lá. Vamos lá. Recorreu só a defesa. Não pode piorar a situação do réu. Certo? Recorreu só o Ministério Público. Se a gente fosse por essa mesma lógica, não poderia melhorar a situação do réu, porque só recorreu ao Ministério Público. Mas estamos no direito penal e no processo penal, certo? Então, o recurso do Ministério Público pode melhorar a situação do réu. Nós chamamos isso de reformácio in melius. O que é reformácio in melius? É reformácio in pejus para o Ministério Público. Certo? Vamos de novo. Reformácio in pejus é a reforma para pior da situação do réu. Se só o réu recorre, não pode piorar a situação dele. Proibição da reformácio in pejus. Se só o MP recorre, pode piorar a situação do réu, porque o Ministério Público está recorrendo para piorar, ou pode melhorar a situação do réu, o que nós chamamos de reformácio in melius, certo? Reformácio in melius é reformácio in pejus para o Ministério Público. Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Também repetiu 82 vezes, né? Professora, a gente já entendeu que saco, a gente não é burro. Repetindo 20 vezes o negócio, coisuca. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vamos vencer os efeitos dos recursos. Se a gente não vencer nessa aula, a gente termina no início da aula que vem. Mas acho que dá tempo de vencer essa aula bem tranquilo. Nós vamos aprender agora, pessoal, que efeitos a gente pode ter a partir do recurso. O que o recurso vai causar? O primeiro efeito que nós temos é o efeito devolutivo. O que diz o efeito devolutivo? Que nós vamos levar aquele processo a reexame. Nós vamos, aspas, devolver a matéria ao judiciário. O judiciário já apreciou em primeiro grau. Você devolve aquela matéria para ser apreciada em segundo grau, ou para ser apreciada pelo STJ e pelo STF. O Badaró faz uma crítica terminológica. Ele diz que não devolve, porque não é a mesma pessoa que julga, e você só devolve para a pessoa que já tinha antes, né? É que nem eu emprestar uma bolsa da Bianca e devolver para o Paulo, né? Não estou devolvendo, eu estou dando para uma outra pessoa. Então a crítica do Badaró é essa, que o efeito não é devolutivo, você não está devolvendo. Mas a grande verdade, pessoal, é que a gente está devolvendo para o judiciário, né? O Badaró está sendo preciosista na construção teórica, na construção terminológica. Quando inventaram o nome do efeito devolutivo, a gente estava pensando que a gente devolve para a reapreciação do Poder Judiciário. Incidência. Todo recurso tem efeito devolutivo, porque o recurso é um reexame. E se ele é um reexame, ele está sendo novamente analisado, ele está sendo devolvido à apreciação judiciária. Então, todo recurso tem efeito devolutivo. Essa é uma questão boa de concurso, porque sempre que a gente fala sempre, ou todo recurso, ou em todas as hipóteses, a gente tem uma tendência a marcar falso, certo? Achar que aquela alternativa é mentirosa. Mas se tiver escrito todo recurso tem efeito devolutivo, pode marcar tranquilo. Todo recurso tem efeito devolutivo. Nós podemos delimitar esse efeito devolutivo quanto à extensão e quanto à profundidade desse efeito devolutivo. Quanto à extensão, nós estamos falando da delimitação e da espécie de matéria. Então, vejam só, o efeito devolutivo de um recurso especial, ele é limitado em matéria. Porque no recurso especial, eu só vou discutir lei federal, certo? Então, a gente tem um efeito devolutivo limitado. Ele não é amplo, ele não é integral. Ele é um efeito devolutivo com uma delimitação com relação à matéria. É a mesma coisa com o recurso extraordinário. E também tem a questão da profundidade da devolução. O tribunal pode considerar tudo que é relevante para a decisão, mesmo que não suscitado pela parte. Enquanto no direito civil a gente está limitado às razões, integralmente, no processo penal a gente pode analisar com maior profundidade do que está nas razões. E a gente vai ver isso na apelação. A apelação, por exemplo, tem efeito devolutivo pleno. Pode ser que o advogado seja uma porcaria, egoísta, dativo e recorra só dos honorários dele. Apelou,
o desembargador tem o direito de fazer a reformatio in melius integral para o acusado, de absolvê-lo, inclusive, ainda que a defesa não peça. Certo? Professora, na minha cabeça de civilista, isso dá um nó. Eu fico desesperado quando você fala que o desembargador pode dar para a parte algo que a parte não pediu. Bem-vindos ao processo penal, pessoal. É essa loucura mesmo, né? A gente vai estudar a apelação e vocês vão ver que a apelação tem efeito devolutivo pleno. Qual que é a regra? Nós vamos revisar questões de fato e de direito nos recursos. Quais são as exceções? Recurso extraordinário e recurso especial, em que o efeito devolutivo vai ter relação tão somente com as questões de direito, jamais com as questões de fato. E essa regra serve no processo civil também, viu? Porque isso é um recorte que é feito constitucionalmente. Então, no processo civil, a gente também não vai discutir matéria de direito no STF, no STJ. Possibilidade de converter o julgamento em diligência e definição jurídica diversa, a gente vai ver em apelação, tá? Não vamos aprofundar isso agora. Beleza com o efeito devolutivo? Conseguiram entender o que ele é? Bem tranquilo, bem intuitivo, né? O nome dele não engana ninguém. Efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele responsável por suspender, não diga, a eficácia da decisão, certo? Ele vai suspender a eficácia daquela decisão, parcial ou integralmente, de maneira temporária, né? Então, a gente vai prolongar a ineficácia da decisão, a gente vai deixar ela em suspenso. E só tem incidência nos casos expressamente previstos em lei. Se aquele recurso específico não tem previsão de efeito suspensivo, o recurso, portanto, não terá efeito suspensivo. Nós vamos estudar, hipótese por hipótese, recurso por recurso, se ele tem efeito suspensivo ou não. Professora, licença. Tem um rol taxativo desses casos, desses exemplos, na lei? Alice, excelente pergunta. Que bom receber você aqui, Alice. Você é tão quietinha, participe mais vezes. Obrigada. Excelente pergunta, Alice. Então, como que funciona? Todo recurso vai trazer no corpo do seu artigo ou do título que diz respeito àquele recurso, se ele tem efeito suspensivo ou não, né? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, o recurso em sentido estrito da aula que vem, a gente vai ver que tem todas as hipóteses de cabimento, estou falando do 581, né? Do inciso 1º ao inciso 25, tem todas as hipóteses de cabimento. Aí, ali no 582, no 583, no 584, a gente tem a explicação sobre o recurso, da onde que sai, para onde que vai, quais os efeitos, artigos esses que nós estudaremos juntos. Veja lá comigo, Alice, o artigo, só um pouco nos próprios autos, 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos números 15, 17, 24 do artigo 581. Então, o artigo 584 diz para a gente quais recursos em sentido estrito têm efeito suspensivo automático. Professora, e se você está diante de um recurso que você quer conferir o efeito suspensivo, mas ele não tem efeito suspensivo previsto em lei, você pode fundamentar um requerimento de efeito suspensivo, certo? E nós vamos trocar ideias sobre isso na aula que vem. Bem tranquilo. Respondido a tua pergunta, Alice? Nós vamos aprender a disciplina. Beleza. Obrigada. Imagina. Você é nova nessa turma, Alice? Ou você só era quieta desde o começo? Não, eu sou nova, eu vim de transferência. Bem-vinda, Alice. Obrigada. Sua caravana é de onde, Alice? De onde que você veio? Onde que preso? Da Positivo. Da Positivo. Seja muito bem-vinda, então, Alice. Teve Obrigada. aula com a Maria Augusta, minha amiga? Não, eu estudei na Santos Andrade, eu tive aula com o Alexandre. Com o Alexandre. Bom Com o professor. Alexandre. Bacana, Alice. Seja bem-vindo. O que você precisar, tamo aí, viu? Obrigada. Estou íntima com essa turma aqui, então eu falo com eles assim, né? Como se estivéssemos na sala de casa. Vocês que são novos, sejam bem-vindos. Não estranhem o meu jeitinho, eu sou assim mesmo. Beleza? Qualquer coisa que você precise, tamo aí, Alice. Boa pergunta.
Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai estudar dentro de cada recurso se ele tem um efeito suspensivo ou não e como a gente pode formular esse pedido se ele for desejável. O efeito suspensivo, ele gerou uma discussão bem interessante que eu gostaria de ter mais tempo de discutir com vocês, que era o efeito suspensivo da decisão condenatória, da manutenção da decisão condenatória em segundo grau, que a gente teve aquele debate maravilhoso no processo da Lava Jato, se podia iniciar o cumprimento de pena ou não, se podia ter execução provisória da pena ou não. Então, a gente debateu sob diversos vieses essa execução da pena em segundo grau, inclusive sob o viés do efeito suspensivo. Se a gente poderia atribuir efeito suspensivo ao recurso especial extraordinário, ou se esses recursos, por não terem previsão legal de efeito suspensivo, admitiriam a realização do cumprimento de pena antecipado dentro do fundamento e da construção argumentativa que o STF havia feito, né? Não chegou nesse ponto a discussão no STF na última decisão que a gente teve, que impediu a execução de pena em segundo grau, porque a gente esbarrou nas questões constitucionais relativas ao princípio da presunção de inocência. Eles reinterpretaram, porque eles já tinham reinterpretado, o artigo 5º, ali no inciso. Eu lembro o lugar no código, não lembro o número do inciso. Vamos lá. O artigo 5º, ali no inciso 57. Nunca lembro se é o 55 ou 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a gente teve uma nova interpretação. Um pouco antes das eleições, eles interpretaram que o cumprimento de pena em segundo grau não era uma ofensa à presunção de inocência constitucional. E depois, naquele voto famoso, né, que é Carmen, não foi a Carmen Lúcia, foi a Rosa Weber, votou com a maioria, quando não tinha maioria ainda, porque estava empatado, né? Vou votar com a maioria pelo princípio da colegialidade, e ela que formou a maioria, então ela virou meme na internet, meme jurídico. A gente voltou ao entendimento inicial de que a prisão em segundo grau ofende o princípio da presunção de inocência, e daí a gente nem entrou em questão de recurso ser suspensivo ou não. Beleza? Mas só para vocês lembrarem que essa discussão existiu. Quem quiser aprofundar a pesquisa nesse tema, eu estou à disposição. Efeito regressivo ou iterativo. Esse efeito é muito legal, pessoal, e eu sou feliz de dar essa disciplina porque eu usei essa argumentação de efeito iterativo num processo eleitoral, e foi muito bacana. Acho que a parte mais legal de dar aula é essa, a gente lembrar dessas coisas que às vezes a prática suprime, né? Porque não aparece com tanta frequência. O efeito regressivo ou iterativo é a possibilidade de juízo de retratação. A gente vai ver ali no recurso em sentido estrito que o juiz recorrido, o juízo aquo, com aquele macete maravilhoso que a Bianca ensinou para a gente, né? O ad quem é quem vai julgar e o aquo é de onde o recurso sai. O juízo aquo pode rever a sua decisão após a apresentação das razões recursais, dispensando inclusive a remessa para o juízo ad quem. Então, o recurso em sentido estrito, por exemplo, é uma hipótese. Então, vamos supor que teu cliente foi pronunciado e você faz um recurso em sentido estrito da pronúncia. O próprio juiz de primeiro grau do júri pode rever, à luz da tua argumentação do recurso em sentido estrito, a decisão de pronunciar. Certo? Então, o efeito regressivo ou iterativo é uma revisão da matéria recorrida pelo próprio juiz recorrido. Se o juiz rever a decisão, está satisfeito o recurso e dessa decisão, a outra parte, que potencialmente vai ficar insatisfeita, pode recorrer. Se o juiz mantém a decisão, aí sim a gente tem a remessa do recurso com as razões para o ad quem que vai julgar, né, Bianca? Para o juízo ad quem? Para o tribunal, para o TRF, para o Tribunal Regional Eleitoral. Esse é o efeito regressivo ou iterativo. Por que ele é interessante, pessoal? Porque quando o juiz de primeiro grau comete um erro muito evidente, você consegue, às vezes, ter uma reforma da tua decisão mais rápida. Se você mostra para ele no teu recurso que a decisão dele vai ser reformada de qualquer jeito e que ele vai passar vergonheira no tribunal, certo? Por isso que você lembrar do efeito iterativo é interessante. E lembrar o juiz também
que naquela hipótese recursal existe o efeito iterativo, existe o efeito regressivo. Ô, prof, Diga. você tem que pedir, então, que o juízo faça esse... Tipo, não é todos os recursos que entram que vai ser feito isso. Você tem que falar, ó, eu quero que você faça o juízo de retratação. Uhum. Olha, Bianca, tem previsão legal. Então, em tese, mesmo sem o pedido, o juiz pode fazer. Por que eu recomendo que você peça? Porque é o tipo de efeito que, primeiro, nem todo juiz lembra que existe, e nem todo recurso é muito óbvio que esse efeito existe. Eu pedi o efeito iterativo num recurso de crime eleitoral que cabia um recurso específico do Código Processual Penal Eleitoral, que é um trecho do Código Eleitoral ali que tem as previsões processuais penais, né? Que é um recurso ordinário, e eu falei que existe a possibilidade de efeito iterativo, que tinha na jurisprudência, e o juiz reformou a decisão. Então, às vezes, quando você está num espaço muito diferente, é interessante você pedir, porque pode ser que o juiz não lembre daquela possibilidade. Se você vê que é vergonheira e você está advogando, peça. Peça para o juiz lembrar que existe. Mas isso não significa que você seja obrigado a pedir ou que o juiz não possa fazer se você não pedir. É um efeito que existe já de previsão legal. Você pedir é só dar aquela cutucadinha, aquela lembradinha que é possível. Efeito extensivo. O efeito extensivo, pessoal, é a possibilidade de aproveitar aos demais réus o recurso interposto por um dos réus. Se esse recurso for fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, a gente aproveita esse recurso para os demais réus, certo? Então, se o teu recurso do cliente A for um recurso que dá conta de uma matéria que aproveita os demais réus, a gente tem o efeito extensivo. Algo que também é uma racionalidade difícil para quem está com a racionalidade do direito civil. Você pensar que uma parte que não pediu vai ter os efeitos do recurso. Mas no processo penal isso é possível, né? Isso é possível não apenas nos recursos, mas também em algumas ações autônomas. Então, se tu entra com um habeas corpus de trancamento de ação penal, que foi o que tentaram fazer na Lava Jato em algumas fases, e você tranca a ação penal, você pode trancar não apenas em relação ao teu cliente, mas também em relação aos demais clientes. Às vezes é um pouco triste quando isso acontece, né? Tem uma fase da advocacia que você pega aquele cliente que não é o cliente top. Tem o cliente A, cliente B e o cliente C, na mesma ação, na mesma operação. E você pega lá o coitadinho. Ele não pode cobrar muito. Daí você entra com habeas corpus e tranca a ação penal para o cara que pagou 500 mil de honorários para o advogado Bambambam. E você tranca a ação para o Bambambam, que ganhou 500 mil e você ganhou 10. Você fica um pouco chateado de ter ganhado 10 e trancado a ação do cara de 500 mil? Fica um pouco chateado, né? Mas pelo menos você trancou a ação do teu de 10 e lembrou para de 500 mil que você é melhor que ele, né? Acontece. Mas, ai, gente. Enfim, experiências que vivemos. Certo? Esse é o efeito extensivo. Sei que eu dei um exemplo aqui meio chulo, mas é para vocês não esquecerem dessa possibilidade da gente aproveitar o recurso a outras partes, a outros acusados. Beleza, pessoal? Essa é a matéria que eu queria vencer hoje. Daqui para frente, eu só vou lembrar para vocês do juízo de admissibilidade. Então, aqui tem uma revisão do que a gente conversou. E eu vou aproveitar, vocês podem ler os slides depois, mas é tudo matéria que a gente já teve. Mas eu quero pegar esse último slide aqui para a gente fazer uma revisão do que está nos slides anteriores. Vou fazer um recurso, ou recebi um recurso para julgar. Nós vamos olhar admissibilidade e mérito. A admissibilidade é pensar, eu vou receber esse recurso? Eu preciso ler a parte do mérito? Ou eu simplesmente vou rejeitar ele de plano porque falta um requisito de admissibilidade? Certo? E aí que a gente vai debater todos esses pressupostos de admissibilidade que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Cabimento. É o recurso cabível? Tempestividade. Foi feito no prazo? Fiz um resuminho dos prazos aqui para vocês. Spoilers. Regularidade procedimental. Foi respeitada? É um recurso escrito, se assim exige a lei? Tem ali o recurso a cota nos autos, se é o agente ministerial? Foi interposto da maneira correta?
Por que eu chamo a atenção para a regularidade procedimental? No processo eleitoral, pessoal, até as eleições de 2016, nas comarcas distantes, o recurso tinha que ser interposto em até 24 horas e tinha que ser físico ou por facsímile. Vocês não imaginam o que era, gente, achar um fax em 2016 para poder passar o fax para a comarca do interior. Gente, eu ia no escritório do Gustavo Guedes. Alguém já ouviu falar do Gustavo Guedes, advogado eleitoralista aqui de Curitiba? Eu ligava para a controle do Guedes e falava, posso ir passar um fax? Humilhação, né, gente? Porque não tem fax na OAB, não tem fax em lugar nenhum. Depois eu achei o fax para comprar. Mas agora já é tudo online. Mas tem a previsão legal, pessoal, de interposição por facsímile ou similar. E eles não aceitavam e-mail, era só por fax. Então, a gente tem que estar atento à regularidade procedimental do recurso. Vamos olhar se não tem fato impeditivo ou fato extintivo. Se você peticionou renunciando, se já passou o prazo, se tem algum fato impeditivo, né? Algum fato extintivo, como a deserção, enfim, as hipóteses legais estão ali nos slides para vocês lerem. Eu vou ter que falar rápido para dar tempo. A gente tira a dúvida aula que vem se precisar. Mas, basicamente, desistência ou deserção. A gente vai ter custas, pessoal, para se operar a deserção só para o STJ e para o STF, tá? Recurso criminal tem custas para o STJ e para o STF se você não paga o recurso a deserto. Beleza? Todos os outros recursos criminais são gratuitos. Só o especial e extraordinário que tem custas. Custa em média R$600 cada um em custas. Caro, né? R$1.200 para um réu pobre é inacessível, muitas vezes. Né? Se for atendido pela Defensoria Pública, eles vão pedir a isenção das custas. Mas não é barato, é caro. É legítima a pessoa que recorreu? E, por fim, tem interesse a pessoa que recorreu? Então, eu peguei tudo isso aqui e resumi aqui. É o recurso cabível? Em caso negativo, posso aplicar o princípio da fungibilidade nesse caso? Está tempestivo? Respeitou o prazo legal? Possui algum fato impeditivo ou extintivo? Não pagou as custas? Precluiu? Passou o prazo? O recorrente é legitimado? É o advogado? É o réu? É alguém que efetivamente é parte no processo? Parece absurdo essa pergunta, né? Mas a gente já viu na Lava Jato promotor tentando recorrer de decisão de desembargador. A gente já viu algumas anomalias no nosso processo penal. Então, a gente tem que ver se o recorrente é legítimo. E, por fim, o recorrente tem interesse? Ele vai obter alguma vantagem naquele recurso? A modificação da sentença, a modificação do acórdão o beneficia? Se todas as respostas para essa forem positivas, você pode admitir o recurso. Então, vejam que não é tão fácil assim, pela parte técnica, um recurso ser admitido. A gente tem que olhar para muitas coisas. E dentro do mérito, pessoal, nós temos duas possibilidades de reanálise. Eu utilizei aqui outras expressões, mas o erro em procedendo é você debater a parte processual, que é o que a gente vai fazer, a matéria de direito, né? Que é o que a gente vai fazer, eventualmente, nos tribunais superiores, em recursos de apelação, no TJ. Teve erro injudicando, que é a decisão com relação à materialidade. Era inocente e condenou, por exemplo, certo? Então, o erro em procedendo é um erro processual, uma matéria de direito. E o erro injudicando diz respeito à matéria de direito. A matéria de direito material é ótimo, né? Ficou horrorosa essa prova. Diz respeito ao direito material, à reanálise de prova, ao julgamento do mérito, efetivamente. Certo? Então, esse slide é um resumão do que você precisa olhar para receber e julgar um recurso. Isso que eu passei para vocês até a aula de hoje, pessoal, são as regras gerais. É uma visão geral. A gente vai repetir todas essas regras para cada um dos recursos, porque cada um dos recursos tem a sua particularidade. Qual que é o prazo? Quem é o legitimado? Qual é o cabimento? Certo? Para a gente poder fazer toda a análise de admissibilidade e poder ver o que a gente pode discutir no mérito daquele recurso. Reze, quando a gente for pegar na aula que vem,
quais são as hipóteses de cabimento, quem são os legitimados, qual é o prazo, trabalha toda a admissibilidade. Fechou a admissibilidade, a gente vai ver a questão de aplicabilidade, o que a gente vai discutir no mérito dentro desse recurso. Beleza? Vocês estão com cara de morto. Quarta-feira, todo mundo cansado, chamando Jesus de Genésio. Recados paroquiais de quem não chegou no início da aula, vou refazer muito rapidamente. Assistam a série Behind Her Eyes. Vocês aí que estão sem sair de casa, estão isolados, muito boa. O que vocês vão aprender sobre direito penal e processo penal? Nada. Um aluno da manhã que indicou, eu assisti a série, é muito legal, fica dica no Netflix. Segundo recado paroquial, terça-feira que vem é a minha banca de mestrado. Quem quiser assistir, está convidado, manda um alô, que eu mando o link. Já passei da idade de ter vergonha, de ter medo, de ficar nervosa. O tema é empresas e direitos humanos. Quem quiser assistir, estarei lá apanhando de professores de múltiplas nacionalidades que irão criticar o meu trabalho seguramente, porque é para isso que a banca existe. Vai ter que falar o inglês, aquele inglêsão maneiro ou não? Se fosse inglês, estava bom, Eliel, porque o meu inglês é excelente. Mas é espanhol. Spanish. É espanhol, que meu espanhol é péssimo, né? Meu espanhol se limita às músicas da Shakira. Então, entra ali o avaliador, como se llama, si, bonita, mi casa, su casa, Shakira, Shakira, né? Mas vamos, né? Com a cara e com a coragem. Vamos. A gente fala um portunhol. Eles são simpáticos, os dois avaliadores, o mexicano e o colombiano, eu já os conheço. Então, tá tranquilo. Eles mandam um portunholzinho bacana ali. A gente fala despacio, habla despacio, todo mundo se entende, né? E tinha mais alguma coisa que eu falei no começo da aula. Que eu vou colocar o link para vocês, porque eu não tinha feito o link da lista de aulas para vocês, porque em tese a gente ia ter aula presencial, né? E daí veio a chuva forte, derrubou, estamos nós aqui, online. Mas eu subi lá no AVA e agora tem link de lista das aulas para quem quiser. Vale a pena ver de novo, né? Em vez de assistir o Behind Her Eyes, você vai assistir a aula de processo penal 2 de novo. Beleza, pessoal? A risada da Bianca de nem fudendo. Professora, qual que era aquele link da pesquisa que você passou no começo da aula também? Link da pesquisa. Da inscrição. Da inscrição. Boa. Já vou te mandar aqui. É o site do BCCRIM. Bem lembrada nisso. Pessoal, para quem não estava bem no início da aula, eu vou colocar aqui no chat. O IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é responsável pela RBCCRIM, que é a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é A1, ou seja, está no top de avaliação da CAPES das revistas, abriu alguns grupos de estudo em algumas matérias diversas de direito penal e processo penal. Aqui no Paraná tem 5 grupos de estudo: gênero e diversidade, penal econômico, penal e eleitoral, negócios jurídicos processuais e justiça negocial. E mais um que eu não lembro. Investigação defensiva. Tem que ser associado para participar, mas você pode participar da seletiva e se você passa, aí você paga a associação. Eu que sou advogada pago 70 talks por mês. Eu acho que quem é estudante deve pagar uns 30. Você recebe na sua casa o boletim do IBCCRIM, que tem análise jurisprudencial, alguns artigos menores, informações, e você tem acesso à parte da biblioteca deles. Certo? Então, é bem bacana. Eu acho assim, é o que eu falei no começo da aula. Trintão, você paga um hambúrguer com coca, né? É um lanche a menos. Se você gosta muito de processo penal, vale a pena tentar participar desses grupos de estudo. Vocês vão ter contato com professores maravilhosos, com advogados atuantes. Então, é bom para o networking também, para quem quer trabalhar na área. Certo? Quem for se inscrever, fala comigo para eu ajudar na inscrição, tá? Para ver como é que a gente arruma o teu Lattes, como que a gente dá um truque para você ficar... Porque como pode graduado e graduando, vão se inscrever doutores, vão se inscrever mestres, vão se inscrever graduados, pós-graduados. Então, como graduando, é importante dar uma caprichada. Então, vocês me procuram que eu dou uma força para vocês. Beleza, pessoal? Prof, nem acredito que eu vou tomar banho e vou dormir. Em nome de Jesus. Vamos descansar, meus abençoados, tá bom? Quarta-feira que vem, estamos junto. No chamada hoje? Não tem chamada? Vocês cabem todos na mesma tela, então eu consigo fazer chamada pela filmagem. Porque vocês são uma turma pititica. Certo? Então eu filmo vocês e faço a chamada depois. Tem 11 pessoas na turma. Tranquilo. Beleza, meus amores? Um bom descanso para vocês. A gente se vê
na quarta-feira que vem. Um beijo. Até quarta. Falado, Boa noite, professora. abração, até mais. Tchau, tchau. Abraço a todos, boa noite. Já acabei já.